satisfação que nós entramos em sua casa para abençoar a sua família através dessa programação. Este é o Momento Água Viva, um programa da primeira igreja presbiteriana independente de Marília. O nosso desejo é que você seja abençoado e que Deus, descendente à sua sede dele mesmo, sede espiritual, através dessa água que ele nos concede através de Jesus. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um texto da Palavra de Deus que está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do verso 1 a 10, nós temos ali escrito, relatado, registrado, que o Senhor Jesus entrou numa casa, a casa de um homem chamado Zaqueu, e ali aconteceu um grande milagre. O milagre que Jesus operou ali foi o milagre da conversão, foi o milagre da salvação. E eu gostaria de hoje falar com você sobre o milagre da salvação, que ocorreu na casa de Zaqueu e que pode também acontecer na sua própria casa. E isso nós oramos para que seja assim, em nome de Jesus. Mas antes, vamos orar, vamos pedir e rogar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor Jesus, eu clamo que o Senhor abençoe nesta hora, Senhor, a vida de cada pessoa que me ouve e recebe esta palavra. Que cada um seja sustentado e abençoado pela Tua graça. Que o Senhor renove sobre nós agora uma palavra de vida, de esperança e para a eternidade. Nós pedimos que esta palavra seja uma palavra do Senhor, viva e eficaz, e que abençoe esta vida e toda esta família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom nós podermos falar com o nosso Pai. E a palavra de Deus diz que Ele está atento à nossa oração. Os ouvidos de Deus estão abertos. Querido, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 19 registra a seguinte passagem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara em casa de um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. A obra do Senhor Jesus é buscar e salvar o perdido. E através de 2 frases que Cristo profere nessa passagem, nós encontramos a missão de Jesus ilustrada: buscar e salvar o perdido. A primeira palavra que Jesus diz a Zaqueu está registrada no verso de número 5, que lemos. A Bíblia diz então que Jesus estava passando pela cidade de Jericó e enquanto ele atravessava a cidade havia um homem que procurava ver quem era Jesus. A fama de Cristo certamente já havia percorrido aquele lugar
E este homem havia ouvido a respeito de Cristo e queria saber quem era ele. Mas havia uma grande multidão que estava ao redor de Cristo enquanto ele caminhava pelas ruas da cidade de Jericó. A Bíblia diz que Zaqueu tem uma ideia excêntrica. Ele resolve subir a uma árvore e, porque era de pequena estatura e não conseguia enxergar Jesus, tem essa ideia e fica aguardando que Cristo passe por aquele lugar. Então a palavra de Deus diz que este homem, publicano e rico, fica ali, em cima da árvore. Uma situação bastante inusitada. Este homem tinha por profissão ser publicano. O publicano era um coletor de impostos. Ele cobrava tributos dos seus compatriotas. A Bíblia diz que este homem era um filho de Abraão, era um judeu, e ele cobrava tributos da sua própria nação em favor do Império Romano, que reinava sobre a nação de Israel nesse momento, nessa época, nesse tempo. E ele era tido com bastante suspeita pelos seus compatriotas, tendo em vista que ele trabalhava contra a nação e a favor do império. Não somente isto, Zaqueu, como era a fama dos publicanos, enriqueceu às custas da desonestidade e desse trabalho sujo que fazia, porque ao cobrar um imposto, ele retirava parte deste imposto para si mesmo e, através disso, ia enriquecendo ilicitamente. Mas quando Jesus está passando por debaixo daquela árvore, a Bíblia diz o seguinte, versículo de número 5. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus foi em busca de Zaqueu. Ele mesmo disse que o Filho do Homem tem por missão buscar e salvar o perdido. Jesus foi quem buscou Zaqueu e não Zaqueu a Cristo. Talvez você diga, mas foi Zaqueu quem subiu a árvore? Foi Zaqueu quem queria ver Jesus? Mas observe, quando Jesus está passando, Zaqueu não o chama, mas Cristo olha para cima. Quando Jesus está passando por ali, Zaqueu não se apresenta a Cristo dizendo, eu sou Zaqueu, publicano, mas Cristo já sabe o nome desse homem. Por isso o chama pelo nome. Então Jesus busca Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar em tua casa. Perceba também que há nas palavras de Jesus um senso de urgência. Jesus diz, desce depressa, rápido. E diz também, hoje me convém ficar em sua casa. Depressa, hoje. Há nas palavras de Jesus urgência, porque a salvação não pode ser procrastinada. Eu não posso deixar a salvação para amanhã. Hoje me é dada a oportunidade e hoje eu devo dar uma resposta a Cristo. Porque quando Cristo nos busca pela sua graça, Ele exige também de nós uma resposta à ação, à iniciativa divina em buscar o homem pecador. E como é que Zaqueu responde à iniciativa de Jesus de ir até ele? A Bíblia diz no verso 6 que ele desce depressa. Ele faz de acordo com o que Jesus lhe havia dito. Mas Zaqueu faz mais. Ele não apenas desce rapidamente daquela árvore, mas recebe Jesus com alegria. Com alegria. O coração de Zaqueu está aberto. O coração de Zaqueu está franqueado a Jesus. O coração de Zaqueu está escancarado para a graça de Deus. E é isso que ocorre. Ele responde de maneira positiva e alegre àquela palavra, àquela iniciativa de Jesus. E nós? E você? Como você tem respondido à busca de Jesus por você? Certamente, se você me ouve nesta hora, é porque Jesus veio
em sua direção. Jesus te buscou. Não é ao acaso que você me ouve. Jesus buscou você. Como você tem respondido? Você tem deixado para amanhã? Tem procrastinado? Não tem dado ouvidos? Tem se distraído com as vozes e circunstâncias ao redor? Ouça o que Jesus tem a dizer e responda rápido e prontamente à voz de Cristo. Mas nós encontramos também nessa passagem uma segunda frase de Jesus que me parece ser bastante oportuna para a nossa meditação. Porque Jesus veio para buscar, mas Jesus também veio para salvar o perdido. E a palavra de Deus diz que depois que isso acontece, algumas pessoas ao redor que estão por ali, religiosos, começam a julgar Jesus, dizendo: ele veio e se hospedou na casa de um homem pecador. Entretanto, no meio de tudo isso, Jesus está lá na casa de Zaqueu, e Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu tomo uma resolução na minha vida, eu decido. E decisão é tudo aquilo que nós precisamos fazer. A Bíblia diz: Senhor, eu resolvo, eu decido. O que é que Zaqueu decidiu, resolveu na sua vida? Decisão é ruptura com alguma coisa. Vem da palavra cisão, romper. Então, Zaqueu vai romper com a sua velha prática de vida. Ele vai romper com as suas atitudes pecaminosas. Ele diz: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, e Zaqueu certamente havia defraudado pessoas cobrando um imposto além do que era devido, eu vou restituir 4 vezes mais. Naquele momento em que Zaqueu toma essa decisão de romper com a sua velha vida, a Bíblia nos diz que Jesus diz essa segunda frase que ilustra aquilo que Jesus mesmo declara que veio para fazer: salvar o perdido. Ele disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Salvação é aquilo que Jesus pode conceder a você. Salvação dos seus pecados, salvação de si mesmo, salvação da sua própria natureza pecaminosa que pode levá-lo a praticar coisas desagradáveis e, por fim, herdar a condenação eterna. Eu não posso dizer o que a palavra de Deus não diz, mas a palavra de Deus diz que nós podemos ser condenados se não nos convertermos dos nossos maus caminhos e dos pecados que praticamos. Por isso eu espero que nesta hora, você que me ouve, possa ouvir de Jesus também esta declaração como resultado de uma obra que Ele já realizou no seu coração, dizendo: hoje houve salvação nesta vida, hoje houve salvação nesta casa. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa realizar a obra que Ele veio para cumprir na terra, buscar e salvar o que havia se perdido. Eu quero convidar você a participar de uma de nossas reuniões na primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Nós ficamos na rua 4 de abril, número 551. Às terças-feiras, às 3 horas da tarde, nós temos uma reunião muito especial chamada Tarde da Esperança. Às quintas-feiras, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós temos uma outra reunião por nome Celebração da Vitória. Você é convidado para estar conosco. Também aos sábados, um trabalho especial aos jovens. Às 20 horas, uma reunião para os jovens, mas também aberta a todo o público. E aos domingos, às 10 horas e 20 minutos pela manhã, e às 19 horas, às 19 horas, nós temos o nosso culto de adoração. E você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe a sua vida e renove as esperanças do seu coração. E que hoje haja salvação na sua casa. Vamos orar. Senhor, abençoa esta família, abençoa esta casa e traga salvação sobre esta família. Eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor
fique sobre você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória